Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Torcida vascaína, se não for inscrito aqui no nosso canal, dá essa moral aí pra gente, se inscreve aqui no canal, deixa o like também, o like é muito importante pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral pro Thiagão, deixando o like, comentando aqui também nos vídeos, a gente trocando aquela ideia aqui de vascaíno para vascaíno, um canal de torcedor aqui no Vasco em Família, então dá essa moral pra gente. Queremos pedir um favor também, vascaíno, ajuda a vascaíno, o link vai estar aqui na descrição, se inscrever no canal Cruz Maltino Sem Fronteira, um canal show de bola, inclusive vamos ter uma live lá hoje às 6h30, falando muito de Vasco, o link vai estar aqui na descrição, então dá essa moral. Bora pro vídeo? Muitas notícias legais. Romário aí esculachando o Jorge Salgado e o Levin também esse ano, uma situação chata aí que a política do Vasco causou para ele nesse tempo aí, nesse período eleitoral. Levin sofreu muito e realmente a gente vai estar falando aqui no vídeo de hoje. Roda a vinheta! E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Torcida vascaína, bora pro vídeo. O Vasco acertou a contratação aí do meio-campo, né? Martin Sarrafiori, um jogador que é do Internacional, mas que surgiu lá no Huracan da Argentina. Tem passagens aqui pelo Inter e pelo Curitiba e agora acerta com o Vasco da Gama. Antes de falar do jogador, a gente precisa entender o seguinte, essa é a minha posição. Hoje a gente vive um Vasco de austeridade, um Vasco de Jorge Salgado. E não é esse Vasco que a gente quer, que eu quero pelo menos. Eu não quero esse Vasco. Quero um Vasco aí que o Levin esse ano prometeu pro vascaíno. E se ele não trouxer esse Vasco também, a gente ia cobrar do mesmo jeito. Já que a gente está vivendo nesse momento um Vasco de Jorge Salgado, a gente precisa entender as contratações que o Vasco vem fazendo. O Vasco não tem os recursos, a receita diminuiu e a gente então precisa entender esse momento que a gente vive. Um momento de austeridade, só que é um momento também que a gente não aceita. Mas vamos por partes. Então o Vasco acertou a contratação do Martin Sarrafiori. É um jogador que eu queria? Não queria esse jogador, queria um jogador mais peso, que chegasse, vestisse a camisa 10 do Vasco, ali na função de meia esquerda. Mas no momento que a gente vive, a gente precisa entender, e aí eu entendo que foi uma boa contratação. Gosto do jogador, apesar de muita gente aí criticar a contratação. É um jogador que realmente não vem tendo muita participação nos clubes que ele vem atuando, né, no Internacional ou no Curitiba, mas é um jogador de qualidade. Eu confio no jogador, tem 23 anos, acho que, quem sabe, o Vasco possa ser o clube aí que ele aflore de vez e possa mostrar todo o talento dele. Ele trouxe muita dificuldade pro Vasco naquele jogo contra o Henrique, né, deu a cotovelada e foi expulso e a gente perdeu pro Curitiba. Ele deu dificuldade, estava aqui assistindo os melhores momentos aqui do Vasco, São Paulo e Curitiba, ele fez o gol, né, contra o São Paulo. Então é um jogador que o Vasco, no momento, não tem um reserva, que é pro Marquinhos Gabriel. A gente pode testar o MT ali e ganha mais uma opção. E eu gosto da ideia de ser um jogador jovem, de 23 anos, um jogador rápido, tem qualidade, então gostei sim da contratação. Claro, no momento que a gente vive de austeridade com o Jorge Salgado, é o que tem para hoje. Então, o trabalho do Alexandre Pássaro, eu gostei, vasculhou bem o mercado aí e trouxe um jogador que realmente acho que vai ajudar, deve ter o aval também do Marcelo Cabo, que conhece o jogador aí, então acho que vai ajudar sim. O Rossi também, família vascaína, parece ter gostado da contratação do Sarrafiori, né? Tá aqui na Bola VIP, Rossi expõe euforia com a chegada de Sarrafiori no Vasco e torcida faz apelo, volta logo. Quem tem saudade aí do Rossi, deixa aí nos comentários. Foi sim um bom jogador no Vasco da Gama, tem alguns probleminhas ali, não sabe fazer gol, mas é um jogador de muita entrega, um jogador de lado de campo que hoje ajudaria muito o Vasco, seria titular no Vasco da Gama hoje. Eu tenho saudade do Rossi, acho que a passagem dele aqui foi de muita entrega, realmente vestiu a camisa da maneira que tem que vestir, e ele é vascaíno, né? Já disse isso aí diversas vezes aí, em redes sociais, no canal Pilhado também, falou que quem joga no Vasco vira vascaíno, então eu tenho saudade do Rossi. E ele elogiou aí a contratação do Sarrafiori nas redes sociais lá do Sarrafiori, ele botou lá Vasco, numa postagem do Sarrafiori. Então é isso, também acho que o Sarrafiori vai ajudar o nosso Vasco, tomara que possa fazer aí
no Vasco da Gama, o que não fez no Internacional, no Curitiba. Realmente é um jogador que o Vasco precisa. Marquinhos Gabriel tá aí, mas realmente vive machucado e joga um jogo, não joga outro. A gente tem o MT também que pode ser utilizado ali, mas é bom ter várias opções. A gente tem uma temporada aí desgastante e tomara que o Sarrafiori chega e possa ajudar o nosso Vascão. Vamos continuar falando aí de reforços, né? Porque o Alexandre Pássaro, na coletiva ontem, ele falou que o Vasco busca um atacante com as características aí para fazer aquele gol de cabeça, fazer o pivô, como a Luiz Chulapa dizia, abrir a capa do Batman. Ele fala ali, o Cano faz gol de tudo quanto é jeito, mas não é a característica do Cano, né? O cabeceio. Então ele tá atrás aí desse atacante. Segundo informações aí, o Vasco pode anunciar um atacante logo após aí o término do campeonato estadual. Mas será a família vascaína, que é o Nicolas? O Nicolas é o jogador que já foi cogitado aí no Vasco da Gama e o nome dele sempre volta aí por Alexandre Pássaro ontem. Falar dessa característica que ele quer pro elenco do Vasco, esse homem de área, já que o Germancano não tem essa característica do cabeceio, e ele disse isso lá. Quem sabe o Nicolas possa ser esse jogador realmente aí pro nosso Vasco da Gama, quero a opinião de vocês aí. Os torcedores do Paysandu não tão feliz lá com a atuação do Nicolas. Será que foi esse interesse do Vasco e ele veio a público dizer que queria muito jogar no Vasco da Gama? Quem sabe isso possa estar atrapalhando o jogador lá no Paysandu. Mas muita gente aqui no Vasco em Família comenta: Nicolas seria um grande reforço para o Vasco da Gama. Quem sabe o Nicolas possa estar chegando aí no Vascão. O Alexandre Pássaro, que é um centroavante de bola aérea, de testar. Vamos voltar aqui também falando do Dedé. A gente tá sempre falando do Dedé. Eu já falei aqui a minha opinião. Adoro o Mito. O Mito tem que voltar pro Vasco. É um grande zagueiro, é um grande jogador. Mas Thiago tá muito tempo contundido, mas é muito bom zagueiro. Tenho certeza aí que recuperado e ajudar muito o nosso Vascão. Dentro de campo e com a imagem também, com o marketing. É o Mito, é o Mito. O nome dele é Mito por causa da torcida vascaína. Batizou ele dessa maneira. Ele tá aqui no Globo Esporte. Dedé apresenta prova nova à justiça e entra com outra liminar para rescindir com o Cruzeiro. E qual é essa prova? Defesa de Dedé entrou outro pedido de tutela antecipada requerendo a rescisão indireta do contrato com o Cruzeiro. O pedido liminar se baseia no laudo médico que atesta para a volta do zagueiro aos treinos individuais e coletivos. Então, essa aqui é a parte da matéria que interessa pra gente, laudo médico que atesta para a volta do zagueiro aos treinos individuais e coletivos. Então, Dedé tá recuperado. E aí, vascaíno? Tá recuperado. Pode fazer os treinos, tanto individuais como coletivos. Se você acompanhar as redes sociais dele lá, tem ele treinando bastante. Cara, Dedé tem que voltar pro Vasco. Essa é a minha opinião, queria saber de vocês aí. Tá recuperado, laudo médico tá aí. Dedé, Mito, volta pro nosso Vascão. Quero saber a opinião de vocês aqui em relação ao Dedé. Thiago, eu amo futebol, eu amo basquete, eu amo vôlei, eu amo vários esportes. Mas, Thiago, quero ganhar um dinheirinho com isso. Eu tenho a solução para vocês aqui, torcida vascaína, é o novo parceiro do canal Fute Milionário. Esse mercado cresce muito aqui no Brasil, que é o trading esportivo, e lá você vai aprender todas as técnicas, tem grupo de sinais, um curso para você mandar bem, aumentar as suas chances nesse mercado aí que é no site de aposta. Inclusive tem aí vários sites de aposta patrocinando os times de futebol, é um mercado que cresce muito. O link vai estar aqui na descrição, Vasco em Família, Fute, e lá o site vai te mostrar tudo que eles têm para oferecer para vocês, aumentando a chance de vocês de fazer uma renda extra aí através só apenas do celular. O curso é apenas através do celular, você vai aprender muito e vai ter muita chance aí se você gostar ou quer entrar nesse mercado aí de apostas, o trading esportivo. Clica lá no Vasco em Família, Fute, o link vai estar aqui na descrição, vai estar ajudando muito aqui o canal Vasco em Família. Bora continuar o nosso vídeo aqui, torcedor vascaíno. Agora a gente vai falar de uma situação chata aí, que é a política do Vasco, nessa situação realmente que é o responsável principal pelo Vasco, vim de mal a pior, que é a política, são as gestões do Vasco. E a gente viu o Levin falando isso, principalmente naquela live, né, que ele estava um tempo sumido aí do YouTube, e aí ele volta, e ele fala ali que esse foi o grande erro dele, deixar que a política do Vasco sugasse ele, e ele ali com essa política de desconstrução, de ofensas,
era a única coisa que ele se arrependia, e realmente isso trouxe aí problemas pro Levin esse ano. A gente já viu o Júlio Brandt aí processando ele, e agora o Maca, através do canal do Maca lá, a gente viu essa situação também, que é o desembargador Erson Rego entrou com uma queixa-crime aí contra o Levin esse ano. E foi por ofensas, né, via Twitter aí, o Maca mostra lá no canal, vocês podem acompanhar algumas ofensas que o Erson Rego disse que o Levin fez a ele, a pessoa do Erson Rego, e realmente isso aí foi uma na live do Levin, né, no canal Levin 2020, que ele disse que ele se arrepende disso. Então, o que a gente tira disso tudo aqui? A gente entende o Levin esse ano, principalmente porque a política do Vasco atrapalhou muito tudo que ele construiu através do projeto Somamos, né? A gente viu ele falando aí que gastou em torno de 3 milhões aí para trazer projetos para o Vasco, e aí a gente vê uma gestão que realmente não tem os recursos que prometeram. Então você vê, entende? Consegue entender o sentimento que o Levin tem em relação a isso? Ele queria entregar para o Vasco, que ele ia ajudar. E aí, por situações que realmente não podem acontecer no Vasco, que essas situações de justiça, né? O Vasco não conseguindo resolver os seus problemas dentro dos muros de São Januário, então você entende como ele ficou, mas isso é um arrependimento que ele teve. Isso vai ser decidido hoje, se eu não me engano, às 1h30 da tarde aí, essa ação aí do Erson Rego contra o Levin esse ano, queixa-crime aí. Então é isso, família vascaína. Tomara aí que dê tudo certo aí pro Levin esse ano, porque realmente é um cara que a gente vê que é muito vascaíno, que quer muito ajudar o Vasco. Não é possível um cara que gasta isso do próprio bolso e quer atrapalhar o clube. As pessoas precisam entender que ele queria entregar, queria dar um Vasco melhor pro vascaíno, e realmente a justiça e alguns agentes políticos do clube atrapalharam tudo, e hoje o Vasco vive realmente uma situação aí com algumas notícias razoáveis, mas que está longe de fazer um Vasco melhor ou um Vasco campeão. Bora aí para estar finalizando o vídeo. Até o baixinho Romário, o ídolo do Vasco aí, eu vivi uma história muito bonita aí com o Romário aí, com o Romário não, mas com o meu avô vendo aquele jogo lá de 4-3 e o Romário sendo fundamental contra o Palmeiras, fazendo aquela virada histórica. Então o Romário tem muita moral para falar. E o baixinho criticou bastante aí essa situação do Jorge Salgado e companhia. Então tá aqui, eu peguei isso aqui no Bola VIP. Romário catuca Salgado e critica time do Vasco. É ridículo e horroroso. É exatamente também o que eu vejo. A gente entende a situação que a gente vive em termos de contratações, é o que eu falo. O Vasco hoje vive uma realidade, mas que não era para ser essa realidade com o projeto Somamos. Então, a gente realmente fica chateado, porque por mais que o Vasco tenha numa evolução de 2020 pequena, mas a gente não tem a mínima condição de disputar títulos, que é o que a gente quer e que há muito tempo o vascaíno não disputa. Então tá aqui, né? Vamos abrir aspas aqui pro baixinho Romário, e ele fala o seguinte: as pessoas entenderam que eu sou contra o Salgado. Não tenho nada contra ele. Pelo contrário, sempre tive uma relação Ele, pois, está no Vasco desde que eu cheguei. Ele é vascaíno nato, gosta do Vasco, acredito nas intenções dele sejam as melhores possíveis. Agora, ele perdeu a eleição, que não foi legítima. Na minha opinião, eleição legítima foi a do Levin. A política que, infelizmente, atrapalha o futebol a política do Vasco já não é saudável há muitos anos. Inclusive, aqui a gente falou dessa situação do Levin aí, com o agente político também do Vasco, que é o Erson Rego, se eu não me engano, é benemérito do clube. O Brandt também processou o Levin esse ano, então você vê que se constrói aí uma política de objetivos totalmente distantes do nosso Vasco da Gama, né? De ofensas ou de brigas. E aí a gente vê grupos políticos se unindo aí, não com o objetivo de fazer um Vasco melhor, mas de fazer aí, sei lá o quê, né? Fazer um Vasco melhor que não está sendo, porque realmente a gente vê aí 12 anos o Vasco caiu 4 vezes e estamos longe de disputar títulos, que as notícias que aparecem aí realmente são essas constrangedoras aí para a imagem do Vasco, que é salários atrasados, que é penhoras o tempo todo, agora o Vasco sair tá fora do ato trabalhista, então realmente é muito complicado. E no campo, na bola, claro que o cara tem muita moral, mais de 1000 gols na carreira,
e não deixou barato, não. E tá aqui, ó, o time do Vasco é ridículo. Aspas pra ele, palavras deles. O time do Vasco é ridículo e horroroso. A torcida do Vasco não merece essa parada. Como que o Vasco vai ser quinto colocado do Carioca? O Vasco não pode passar por isso. Caiu de novo. E a culpa não é deles. Mas o cara tinha que estar atento para fazer um time melhor e ficar entre os 4 do Carioca. Nada contra o Volta Redonda e Portuguesa, mas o Vasco é Vasco. O regulamento é feito para os 4 irem para a final. E o Vasco não foi nem para a final. Aí complica, né? Pra gente não falar o palavrão aqui. Então é isso, família vascaína, concordo plenamente com o Romário. Essa gestão aí não é para estar aí. A gente procura entender porque a gente quer ver um Vasco subir novamente. O que acontece? Se a decisão na justiça demorar, e aí a gente espera que essa gestão consiga pelo menos levar o Vasco para a primeira divisão. A gente viu o Levinciano lá no canal do Nicola falando, né, que o Roberto Dinamite demorou aí 2 anos para assumir o Vasco. Claro que ele falou que não acredita em tanto tempo assim na situação dele, mas a gente não sabe, né? A justiça aqui é bem complicada, é bem difícil, e aí a gente vai ter que esperar que essa gestão aí, incapacitada de fazer um Vasco melhor, pelo menos suba com o Vasco para a Série A. Isso é o que a gente espera. Então a gente vai aguardar aí, mas a torcida aqui do Vasco e família é minha, que o Levinciano possa ser presidente do Vasco, porque realmente é o cara que se preparou para fazer um Vasco melhor. Família vascaína, vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.